Olá pessoal, sou o tutor Luciano Barco, conforme prometi para vocês, estou apresentando através desses slides a aplicação prática da medição dentro dos fundamentos de excelência de processos de desenvolvimento de software. Dentro desse conteúdo que preparei, vou estar fazendo uma abordagem sobre gestão de projetos de software utilizando métricas. As métricas é uma área da engenharia de software e nela podemos quantificar e definir o tamanho de um software. Através das métricas é possível definir os prazos, os valores, aspectos de fatores humanos, ou seja, a quantidade de pessoas necessárias para o desenvolvimento do software, entre outros aspectos. Uma das principais aspectos para cálculo de dimensão de um programa é a utilização de pontos de função. Pontos de função foi definido em 1979 por Albrecht. E nele podemos verificar que podemos medir aspectos indiretos do software e os processos através do qual ele é desenvolvido. O que eu gostaria de destacar é que os pontos de função dependem da funcionalidade do sistema e ele se baseia nos dados empíricos e o software a ser desenvolvido. Logo, para trabalharmos com pontos de função, precisamos definir alguns aspectos desse software que venha a ser produzido, assim como saber a quantidade de entrada de dados que o usuário vai oferecer a este sistema, saber o número de saídas de informações para os usuários, o número de consultas que podemos possibilitar neste software, assim como o número de interfaces. Com base nessas informações levantadas previamente através da análise, e dos levantamentos de requisitos funcionais e não funcionais, é possível chegar a essas informações. Com base nestes números, podemos utilizar esta tabela deste slide. Esta é uma tabela previamente definida dentro do contexto e da bibliografia de engenharia de software e métricas de software, quando trabalhamos com pontos de função. Dentro dessa tabela, podemos observar que temos fatores de ponderação, aonde é definido com atividades simples, ou atividades médias, ou complexas. Com base nas informações, ou seja, com os números de entradas, saídas, consultas e interfaces, podemos chegar ao ponto de função deste software que vamos desenvolver. Um aspecto bastante importante que eu gostaria de destacar neste slide é que os números de entradas não necessariamente você precisa calcular o fator de ponderação com todos os números. Você pode definir a quantidade de números de entradas, por exemplo, de usuários que são simples, a quantidade de entradas de usuários que tem um fator de ponderação médio e a quantidade de entradas de usuários que são definidos como complexos. Assim, vocês podem aplicar este aspecto nas demais atividades, ou melhor, nos demais processos para chegarmos e determinarmos o ponto de função deste software que vamos desenvolver. Aqui trago um exemplo para vocês em que eu tenho o número de entradas, saídas, consultas e interfaces. Já defini o fator de conversão. Ambos os fatores são definidos com o fator de ponderação médio.
Conforme podemos observar, o fator de conversão 4 no slide anterior, ele é definido médio. Assim, nos números de entrada, o valor 5 é definido como médio. Então, para este desenvolvimento, definir que este software ele tem o quê? Fatores de ponderação com um grau de complexidade média. Com base nessas informações, chegamos e podemos definir o ponto de função deste software através desta equação matemática, multiplicando o número de entradas, número de saídas, número de consultas e interfaces com o fator de conversão e somando todas essas informações, chegamos que este software ele terá 250 pontos de função. Porém, podemos ter um desvio padrão desses pontos de função. Para calcular o desvio padrão, é necessário responder estas 14 questões, em que vamos definir como respostas os valores de 0 a 5, definindo a sua influência para o desenvolvimento deste software. Como valor 0, ou seja, nenhuma influência, e 5 com fator de influência essencial. Estas são questões previamente definidas em que podemos utilizar em qualquer produção de software. O cálculo da dimensão do programa também envolve fator humano, que pode interferir diretamente na definição da dimensão deste programa que vamos desenvolver. Determinar o número de pessoas para realizar uma atividade e determinar qual o período de tempo em que as pessoas terão para resolver determinado problema ou executar determinada ação. Como um exemplo prático dentro desse contexto de cálculo de dimensão de um programa, construir um programa com 50 caloc, ou seja, 50.000 linhas de código, em que tenho a produtividade linear dos meus programadores avaliadas com 2,4 pessoas mês para cada 1.000 linhas de código. O esforço depende do tamanho do software, ok? E essa informação de produtividade, ela varia, ela tem uma variação de acordo com a equipe de desenvolvimento, pois uma equipe ela pode ter um cronograma de trabalho diferenciado entre um projeto e outro. Bom, aspecto interessante que devo destacar para vocês é que a produtividade diminui em equipes maiores, principalmente devido à necessidade de comunicação e interação. Um aspecto pertinente dentro do contexto de pontos de função é que cada linguagem de programação possui o quê? O seu ponto de função. Logo, para a linguagem Java destacada, uma das principais linguagens utilizadas atualmente para o desenvolvimento de software, apresento que ela possui 46 pontos de função. Esta definição é definida de acordo com o grau de complexidade de desenvolvimento de cada linguagem. Conforme podemos observar, o HTML, uma linguagem simples, ela possui o quê? 14 pontos de função. Bom, a gerência de projetos, ela pode caminhar da seguinte maneira. A primeira camada do processo de engenharia de software
ela vai ter que abranger todo o processo de desenvolvimento, ou seja, do começo até o final deste software. O ciclo de vida de um gerenciamento começa antes do trabalho técnico e termina apenas quando o software for definido como obsoleto, ou seja, não atende mais às expectativas propostas para a sua criação. Dentro desse contexto de gerenciamento de projetos, ao iniciar um projeto, os objetivos devem ser definidos juntamente com as soluções alternativas. Aspectos importantes que devo destacar as possíveis restrições administrativas e técnicas devem ser identificadas. Estimativas de custos, divisões de trabalhos e responsabilidades tornam-se impossíveis de propor caso essas restrições não sejam seguidas. Para conduzir um projeto bem-sucedido, pessoal, deve-se compreender alguns aspectos, como o escopo do trabalho a ser desenvolvido, saber o que deve ser desenvolvido, saber qual o objetivo que deve ser alcançado, as tarefas a serem executadas, definir passo a passo as atividades pertinentes a serem desenvolvidas para que possamos alcançar os objetivos propostos para o desenvolvimento do software. Os marcos de referências a serem acompanhados, ou seja, devemos definir prazos para a elaboração da atividade e o desenvolvimento da mesma. Os esforços necessários, quais são os custos estimados para o desenvolvimento deste projeto, os recursos exigidos em infraestruturas e os riscos envolvidos para o desenvolvimento deste software. Infelizmente, pessoal, a maior parte dos gerentes de projetos ignoram os riscos que podem surgir durante o desenvolvimento de um projeto. Os riscos envolvem atividades como prazos, por exemplo, pois o desenvolvimento de um software, um software robusto, é claro, ele não acontece do dia para a noite. E sim, vamos ter o quê? Um desenvolvimento que vão demorar meses e até mesmo anos. Dentro desse contexto, quais são os possíveis riscos que eu vou encontrar? Devemos elencar essas informações. Ainda nos aspectos gerenciais, uma atividade fundamental do processo de gerenciamento é o planejamento. Definir o esforço humano, a quantidade de pessoas necessárias para o desenvolvimento desse projeto, a duração cronológica deste sistema, definir através de um calendário os aspectos de quanto tempo será necessário para o desenvolvimento, e assim como os custos para o desenvolvimento deste software. Aí, pessoal, caímos na seguinte interrogação: como planejar e como estimar estes aspectos? Bom, podemos utilizar experiências passadas para definir a quantidade de pessoas necessárias para o desenvolvimento de um software. Depende da experiência dos gerentes, né? Ou seja, a experiência do gerente vai oferecer o quê? Uma duração cronológica que pode ser maior ou menor, pois
dependendo de aspectos de fatores